O 8º encontro sobre painel de vínculos do Tribunal de Contas do Estado é uma parceria da FAMEM e Tribunal de Contas do Maranhão. O evento reuniu no auditório do Hotel Brasil prefeitos, vereadores, professores e representantes sindicais. O objetivo do evento é capacitar as gestões municipais de como utilizar o painel e esclarecer dúvidas acerca de acumulações indevidas de cargos. Mas apesar das explicações, as dúvidas permanecem. Muitas dúvidas, essa discussão não se finda hoje com esse curso, muito pelo contrário, aqui se dá o pontapé inicial para que se comece as discussões. Um concurso público é almejado por muitos cidadãos, por muitas pessoas. A gente sonha, né, com esse concurso público. Quando se efetiva, a gente precisa ter muito cuidado quando se trata de falar em concurso público, em serviço público. É o sonho de muita gente que é concretizado e que não pode ser desfeito de qualquer maneira. E de que forma esses entraves poderiam ser rompidos? Justamente se inicia assim, com discussão, com esclarecimento, tirando-se dúvidas e principalmente valorizando o que se conquistou, que é o concurso público, que é a sua nomeação, que é um direito garantido por direito pela Constituição. Não se pode brincar com o concurso público, nem municipal, nem estadual, e muito menos federal. Como eu lhe disse anteriormente, é o sonho de todo mundo, é o sonho de todo cidadão. Se estuda, se esforça e se consegue, com muito sacrifício e com muito estudo, passar no concurso público. Então, a gente tem que ter muito critério quando se fala e quando se analisa essa questão. Nós estamos vendo aí esse debate, esses argumentos aí dos advogados da FAMEM, do TCE, que estão aqui presentes, mostrando para a população o que é e o que não é, sobre o acúmulo de cargos. Né? Por exemplo, dá um exemplo de professores que têm 3 nomeações de 20 horas, consideram acúmulo de cargo, mas já falam que o professor que tem uma de 40 horas e uma de 20 não é considerado acúmulo de cargos. Então, 3 de 20 dá 60 horas, uma de 40 e uma de 20 dá 60 horas. Então, no caso, não é acúmulo de cargo, mas os 3 são. Agora, nós ficamos muito preocupados quando ele citou ali que um funcionário que tiver acúmulo de cargo e que abrir um processo administrativo em determinada prefeitura, ele corre o risco de perder todos os seus empregos, não é só daquela prefeitura. E eu fiquei assim, meio preocupado com essa questão e buscando onde tem na Constituição que o processo administrativo de uma prefeitura pode chegar a afetar o funcionário em uma outra prefeitura. Não sei que jurisprudência é essa. Eu vou até tirar essa dúvida, né, com ele para saber sobre essa questão, porque eu não entendi, sinceramente, como que um processo administrativo em uma prefeitura pode afetar o funcionário em outra prefeitura. Primeiro, nós temos que entender que esses funcionários chegaram lá através de um concurso suado, muitas vezes ficou sem dormir, deu a vida para chegar naquele concurso. Porém, abrir um processo administrativo, no mínimo, o funcionário tem que ter o direito de defesa. E eu, no meu ponto de vista, se ele está de forma ilegal, com 3 acúmulos, então o que poderia ser? O processo administrativo poderia dar direito a ele de escolher. É isso que nós pensamos. É isso que as classes sindicais estão tentando ver essa questão. Mas nós estamos vendo o prefeito no Maranhão que, para evitar o acúmulo de cargo de professores, que tem 3 nomeações, eles estão unificando as matrículas. Foi até o caso que eu fiz aqui em Empresa Instituto, né, onde eu fiz uma indicação para a unificação de matrícula na nossa cidade. Porém, essa indicação é para o prefeito mandar o projeto para a Câmara. Até agora não foi, não sei se vai ser enviado esse projeto para a Câmara. Mas é uma forma de entender que o professor hoje, talvez, se ele fosse bem mais remunerado, porque hoje nós temos professores que ele ganha, exemplo, 3 nomeações, 20 horas de manhã, R$2.000, R$2.000 à tarde, R$2.000 à noite, dá R$6.000. Se um professor ganhasse esses 6.000 em um vínculo só, que eu acredito que, com todo respeito às outras profissões, mas professor é essencial, não existe outra profissão a não ser que não passe pelo professor. Então, a minha preocupação é um servidor que já está hoje com o orçamento, todos os meses recebendo, de repente ele é demitido. Como ele vai se organizar? Como é que ele vai se preparar para futuramente, para
pagar suas contas se ele já está movimentado por aquele dinheiro que ele recebe mensalmente. Então é uma discussão salutar, mas vamos analisar caso a caso e entender que um direito não pode ser simplesmente tirado da noite para o dia. Há uma divergência muito grande, não é, o que é colocado tanto pelas administrações públicas, né, e pelos órgãos de conselho, e entre as questões que envolvem o servidor público de acordo ao acúmulo, se ele é lícito ou ilícito de cargo, conforme o artigo 37, inciso 16, as linhas A, B e C da Constituição Federal, que versa sobre a legalidade do acúmulo. Mais ou menos, né, em síntese, o que seria isso? A Constituição Federal, ela vê o quê? Que todo servidor público, ele pode acumular, sendo professor, na linha A da Constituição, sendo professor, ele pode acumular um cargo de professor e com outro cargo científico de professor. Um cargo de professor com um cargo técnico, ou isso na linha B já. E na linha C, cargo de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Mas você vê no princípio da primazia da realidade e nas situações que se apresentam no dia a dia, é que você vai conseguir configurar o que é acúmulo lícito ou ilícito de cargo. Porque dentro da natureza do cargo existe uma figura chamada compatibilidade. Ou seja, se aquele servidor, embora tenha a natureza, né, do cargo, que possa acumular pela natureza do cargo, ou sendo professor com um cargo técnico, ou sendo profissional da saúde, com profissões regulamentadas, se ele tem a compatibilidade para poder acumular aquele cargo. O que seria a compatibilidade? Os horários. A carga horária dele, que ele consiga com a carga horária dele desempenhar um papel eficaz na atividade que ele exerce. Se ele não consegue desempenhar um papel eficaz na atividade que ele exerce, ele entra no acúmulo ilícito de cargo. Isso para provar precisa o quê? Como eu falei, da primazia da realidade. Ver a situação em que ele se encontra, porque muitas vezes ele pode estar em 40 horas semanais, numa carga horária, em outra carga horária 40 horas semanais, e significar que ele não acumula cargo, porque a Constituição Federal, ela não vedou e nem especificou quantidade de horas para se auferir o acúmulo em relação à compatibilidade. O que a Constituição fala? Se há compatibilidade e se prova de fato que há compatibilidade, não há que se falar em questão de horas. Isso é uma discussão doutrinária e jurisprudencial que ainda versa aí no mundo jurídico. Com relação às outras áreas, que é a área de saúde, o STF ele já decidiu, né, que para os cargos da área de saúde não há que se falar em quantidade de horas. Inclusive, há uma jurisprudência do STJ interessante. O STJ, eu vou brincar aqui um pouco, e abrindo aspas, o STJ diz assim: embora eu não concorde com o STF, mas o STF determina em sua jurisprudência que, para os cargos da área de saúde, havendo a natureza do cargo e havendo a compatibilidade, não há que se falar em quantidade de horas. Em resumo, o que hoje a gente vem se discutir são processos administrativos que estão beirando aí para o servidor e que precisa ser respeitado o contraditório e ampla defesa para esses servidores. E essa discussão aqui é bastante salutar, embora haja muita divergência, mas é bastante salutar a linha de estudo, de raciocínio, para que a gente chegue no denominador comum, porque no direito não é como uma ciência exata, é um conhecimento científico humano. Então é diferente da matemática, que 2 mais 2 sempre será 4. O direito ele requer a mutabilidade das questões, a mutabilidade das ordens. Então, a ordem jurídica, dentro da jurisprudência, dentro da doutrina, é discussão entre órgãos deliberativos, órgãos como o de conselho, como da Ordem dos Advogados do Brasil, ou advogados de sindicato, o próprio Tribunal de Contas do Estado, que vem discutindo essa questão e o enfrentamento dessas questões juntos aos tribunais superiores.